Meu nome é Iraime, eu tenho 22 anos. Eu me identifico enquanto gênero, mas normalmente, pelas demandas que eu tenho tido nos últimos anos, eu me entendo enquanto homem trans, transmasculino. Eu explico dessa forma porque eu tenho me sentido mais confortável com a masculinidade, entendendo a masculinidade não como uma coisa fechada num objeto homem, padrão, cisgênero e tal, mas com possibilidades de masculinidades diferentes. Eu me formei em licenciatura em Ciências Sociais para dar aula de Sociologia. Só que acabou que assim, fui pra parte da educação mesmo, né? Porque é isso. Fui a criança viada, né? Se a gente pegar essa referência. Como eu me entendi bi muito cedo, porque com 13 anos eu já tinha me entendido bi, eu já me entendi como bi, já me entendi como lésbica, já me entendi como sapatão. Pra mim foi bom ter entendido isso novo, porque eu pude experimentar e hoje poder falar que eu tenho uma relação boa com a minha família. No início a gente batia muito de frente. Já saí de casa, assim, saí de casa, voltei, saí de novo, ficou nessa coisa de vai, não vai. Aí eu tive muito apoio do meu pai só, depois que eu fui ter da minha mãe. Por incrível que pareça, hoje eu tenho muito mais, assim, não muito mais apoio, mas eu percebo que o jeito de apoio que minha mãe me dá hoje é muito diferente do que ela me dava antes, de ver que eu não era uma pessoa conforme, né? Cisgeneridade e a heterossexualidade. Conforme eu fui crescendo dentro da escola, eu não era aquela criança que tinha muitos amigos, mas eu sei, de vez em quando eu estava num grupo de amizade, porque até uma certa idade eu tentei, cada vez eu ia me forçando mais a encaixar dentro de um padrão no qual eu não estava. Então, o tempo inteiro eu estava numa disputa comigo mesmo para eu tentar ser uma coisa que eu já não sentia que eu era. Que é muito diferente você ver que você pode ser o que você é. E é também você experimentar ser o que você acha que você é. Agora, esse experimentar eu percebo que é muito diferente na minha fase em que eu estava na escola, educação infantil, ensino médio, e agora no ensino superior. Porque o ensino superior eu pude me aprofundar mais no que eu era. Eu tive experiências diversas. Eu tive também experiências em que eu tive que me forçar a ser uma coisa que eu não era, mas dentro de uma coisa que eu falava ser. Que é por isso que eu falo ser homem trans, ser transmasculino. Participei de um estágio que eu tinha que me vestir de homem, né? O papel do homem social e mostrar que eu era um homem na sala. Só que eu não era aquilo que eu estava performando ser. Então, assim, também é estar nesses outros lugares que também são agressivos, mas que vão te moldando para você entender que aquele dali não é o seu espaço. A educação não é o espaço da pessoa trans, mas tem pessoas trans que querem participar, porque a educação ela não acontece só dentro de sala de aula. E eu acho que isso é muito importante sempre te falar quando a gente fala de educação de pessoas trans. Eu nunca fui um aluno exemplar. Eu nunca fui aluno que tirava a melhor nota. Eu só tirava nota boa quando eu gostava da matéria, quando eu gostava do professor e o assunto me interessava. Tanto que TDAH tá aí, né? Então ficava sempre nessa coisa de jogar para uma questão que era sobre gênero, que era sobre sexualidade, uma coisa que na verdade era a minha maneira de eu me comportar também por ser uma pessoa com TDAH. Eu quero seguir a parte da educação, mesmo que não seja da forma, não seja o modelo de educação tradicional que eu sei que é o que tem na maioria das instituições, mas que dá para a gente pensar a educação de formas diferentes, tanto institucional quanto não institucionais, que eu acho que aí vem a minha
experiência também quando eu fiz o Prepara Nem, no Rio. Eu sou da turma de 2015, foi a primeira turma. É uma outra relação, assim. Lá eu tive contato com pessoas de realidades muito diferentes da minha. A maioria era travesti, a maioria era mulher trans. E daí eu tava naquele momento de entender que eu poderia ser uma pessoa trans. E o que é ser trans? Aí imagina a cabeça de uma pessoa de 17 anos tendo que escolher um curso, participando de vários lugares. Então eu acho que isso também me ajudou muito a tentar absorver o ambiente que eu tava e de ter esse cuidado de absorver as experiências das outras pessoas. E tentar, com isso, desenvolver um pensamento próprio. Porque eu não foco pesquisa em área de gênero. Eu não foco. Eu não quero. Eu já tentei comprar essa briga e eu não quero. Porque não me interessa da forma como eu posso trabalhar diversas outras coisas. E o gênero, ele tá interseccionado em tudo, então não tem como você fugir. Quando eu falo de corpo, por exemplo, eu falo sobre gênero. Só que eu não falo diretamente sobre gênero. Cada um tem uma forma de se expressar diferente. E às vezes, o surdo, que é sinalizante e é hétero, ele pode se expressar de uma forma corporal muito mais afeminada do que o homem cis ouvinte, mas que é viado, que não sei o quê. Porque é isso, as limitações, elas são diferentes. Uma pessoa que é sinalizante, ela usa o corpo para falar. A corporalidade é diferente. Então não tem como a gente estar sempre fechando a pesquisa numa coisa só. Em 2014, eu fazia circo, eu já tinha uma experiência de corporalidade. E daí, em 2016, foi quando eu conheci a primeira pessoa surda sinalizante. É que eu pude ter a experiência de estar em contato com uma outra forma de corporalidade. O Prepara Nem, eu continuei. Aí, no carnaval de 2016, teve a situação de uma das alunas que foi agredida dentro da antiga Casa Nuvem. Aí teve a ocupação, que virou Casa Nem. E eu tava junto o tempo inteiro junto com essas pessoas. Então, para mim, foi um período muito importante, porque foi quando eu conheci essa pessoa surda que começou a me mostrar uma outra forma de corporalidade. E nisso, eu comecei a querer pesquisar sobre gênero, pelo viés da corporalidade. E acabou que, em 2017, eu tive aula com uma professora aqui na UF mesmo, e que, assim, até hoje eu tenho contato com ela, foi minha orientadora, foi uma das pessoas que mais me incentivaram. Tatiane Militão, ela me mostrou essa outra forma de experiência e daí eu fui tentando pensar o meu processo como uma pessoa ouvinte aprendendo Libras. Voltei na minha experiência e fui vendo a experiência das outras pessoas que estavam na sala comigo, que aí seria eu num 16.1 e as pessoas da turma num 17.2. E daí 2 anos de diferença, tem esse espaço de diferença em que eu fui desenvolvendo sinalização. A gente estava ali pensando o corpo daquelas pessoas ouvintes, tentando abrir esse diálogo com essa língua que precisa do corpo. E às vezes, quando você vê gênero e sexualidade, isso influencia muito na forma como a pessoa está movimentando o corpo, quer movimentar o corpo. E assim, não que necessariamente a pessoa transmasculina vá se travar para sinalizar. Não é isso que eu tô falando. É aquela coisa de, tipo, você perceber que vai ter espaços em que aquela pessoa vai se sentir mais confortável, muito diferente. Então, eu sempre tive muito essa curiosidade com as formas como a gente se relaciona socialmente, como a gente desenvolve individualmente, coletivamente, para estar desenvolvendo o nosso corpo e também
tanto o coletivo quanto o individual, porque a gente não tem como escapar disso tudo. Quando você vai vendo essas outras experiências, vai tendo essas trocas e você vê aquilo acontecendo, é muito louco, é muito diferente. Eu acho que isso que me chamou a atenção para continuar nesse campo. A minha pesquisa, eu comecei a pensar, eu vou falar sobre ensino de Libras. Na verdade, eu comecei ensino de português para surdo. Aí Tatiana Militão virou e falou assim, você quer fazer sobre isso? Aí é o que eu tô mais tendo contato. Então, no final, eu acabei falando sobre o ensino de sociologia, focando a cultura surda na sala de aula. E no final, na verdade, eu não falei nem de surdos aprendendo português, nem de ouvintes aprendendo Libras. Eu só falei de pessoas ouvintes convivendo numa sala de aula, tendo uma disciplina de sociologia, na qual elas tinham a oportunidade de discutir sobre a realidade das culturas surdas e ter essas trocas. E ver a forma como cada aluno percebia, se cada aluno tinha contato. Na Universidade Federal Fluminense, além do uso do nome social regulamentado, alguns programas de pós-graduação, como o de comunicação e o de cinema e audiovisual, adotaram cotas e iniciativas de cursos preparatórios em seus processos seletivos. Outros programas com cotas para pessoas trans são Ciências do Cuidado em Saúde, Política Social, Educação, Ciência da Informação, Cultura e Territorialidades, Estudos Contemporâneos das Artes, Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, Geografia, Sociologia, Estudos de Literatura, Psicologia, Ensino, Saúde da Família, Saúde Coletiva. Carta ao reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio, em comprometimento às pautas do movimento transuniversitário Rede Transvestiu UFIANES. Somos 0,02% de pessoas trans dentro desses espaços e a gente quer mudar esse cenário. As nossas querem sair das esquinas de rua, querem deixar de se prostituir e acessar esse espaço para construir saber, para construir uma nova epistemologia que possa, inclusive, construir uma agenda revolucionária, porque esse espaço tem que estar aberto para a gente. Esse espaço tem que aceitar os nossos corpos e saber que somos possíveis, sim, de produzir ciência. Uma política de inclusão revolucionária, que entende a importância de inclusão de pessoas que talvez representem uma das experiências sociais mais marcadas pela violência. Política esta já existente, inclusive em outras universidades no Brasil, como a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal do ABC Paulista. Dessa maneira, a Rede Transvestis UFIANES, pelos motivos que se antecedem, exige ao reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio, por meio desta carta, a criação de um grupo de trabalho para o estudo e avaliação da construção de um programa de reserva de vagas, ou seja, de cotas para a população trans e travesti no ingresso a todos os cursos de graduação da UF. No dia 29 de novembro de 2023, na audiência pública entre os estudantes da UF e a reitoria, a Rede Transvestis UFIANES reivindicou um compromisso da reitoria com o movimento trans estudantil. O reitor assinou uma carta que garante um grupo de trabalho para o estudo, avaliação e viabilidade da construção de cotas para a população trans e travesti no ingresso de todos os cursos de graduação da UF. Primeiro que a gente já percebe uma diferença muito grande da quantidade de pessoas trans masculinas dentro dos espaços acadêmicos quanto de pessoas trans femininas. E isso já é muito diferente. Então, assim, se você parar para perceber, 70% de pessoas trans femininas, em média, não estão em sala de aula, na educação, no ensino superior. E já transmasculinos não tem uma pesquisa.
esse processo também sempre foi muito negligenciado para pessoas transmasculinas. Cada grupo teve a sua marginalização de uma forma muito particular. Mesmo que sejam trans, teve uma coisa particular de cada um. Uma foi uma marginalização em que impedia de qualquer espaço formal, e a outra marginalização foi de esconder. Eu percebo que essa diferença é crucial na educação dos dois. Agora, ver também um momento em que, quando eu entrei, só tinha uma pessoa trans no meu curso. Ver outras pessoas trans entrando, que entraram 2 pessoas trans junto comigo, que uma delas começou a se entender também quando começou as aulas. Então, tipo, a outra também foi desenvolvendo a forma como se percebia ali dentro. Só que agora que a gente consegue minimamente dar passos em que a gente acessa esses lugares, as pessoas estão começando a ver que tem uma galera que está nos cantos e que está tentando ter espaço. Porque é isso, quanto mais marginalizada a gente fica, mais a gente precisa sobreviver de diversas formas. O Paz do Baile é uma forma diferente de comunicação também. Ele é uma criação que tem várias influências, tem Yorubá, tem influências tanto africanas quanto nacionais, indígenas, e foram essas trocas, assim como o nosso próprio português, que é ensinado na escola, vai tendo essa troca também, porque é isso, o processo brasileiro é diferente de educação. Eu percebi que estar num lugar com pessoas transfemininas e estar num lugar com pessoas transmasculinas era diferente. Assim como quando começa também a entrar pessoas transfemininas no curso, quando você começa a perceber que as pessoas transfemininas não são só brancas, quando elas não são só hétero, quando elas não são só... Então, assim, em uma grande parte, eu posso dizer que os espaços formais, eles não aceitam a gente. Não me aceita? Não. Mas eu consegui entrar. E é isso, tipo... Como que a gente faz dentro desse lugar para a pessoa entrar se ela quiser? Como a gente faz para aquela pessoa não precisar querer entrar? Porque às vezes você não quer. Então, a minha experiência de escola foi uma criança agitada em sala de aula que o tempo inteiro ficava alguém falando para, o tempo inteiro eu tentando agir de uma forma que eu queria, que alguém virava e falava para também. Então, eu tive muitas vezes limitações que eram tipo, para. Só que eu sou cabeça dura, eu falei, não vou parar.